Palavra de Deus, encontramos no primeiro livro, no primeiro capítulo, e vamos ler os versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Palavra do Senhor. Estamos orando. Querido Deus, querido Pai, apresentamos nas tuas benditas e poderosas mãos a tua palavra, que ela sirva de luz e também, Deus da glória, possa atingir as nossas vidas e venha nos transformar. E venha nos fazer de verdadeiros agentes e cuidadores do meio ambiente. Pai da glória, queremos pedir a sua presença neste culto que nós sentimos que já estás aqui e queremos que continue conosco para ministrar os nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus, a igreja pode tomar seu assento. Mbote bana bazambi. Estão distraídos. Eu fui em Cabinda. É assim que se saúda em Cabinda. Mbote. Mbote mama. Mbote tata. E prontos. A igreja em Cabinda manda muitas e muitas saudações. Recebam em nome de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. E queremos de antemão agradecer a Deus por terem nos suportado em oração nesta viagem à província mais ao norte de Angola. É uma província boa e muito acolhedora e assim vos convido também a visitarem Cabinda. Assim os de Cabinda vão dizer aleluia. Não estão os de Cabinda, saíram. Tá bem, queremos também agradecer porque fomos orando para que a reunião pudesse correr bem e graças a Deus correu bem e tivemos boas resoluções ao nível da reunião. Como membro do comitê, tivemos o privilégio de participar dessas decisões e sentimos que a presença de Deus realmente estava ali. E está sempre conosco, e a última comitiva, que é a do presidente da denominação, chegou ontem à cidade do Lubango, né, porque tiveram que permanecer lá em função da reunião do comitê diretivo da Aliança Evangélica de Angola, que terminou também na sexta-feira, e assim eles estiveram a caminho e graças a Deus chegaram bem. E pronto, nós também convidamos a igreja para poderem orar para que este órgão pudesse então olhar para a nossa igreja e pudesse também encontrar então alguém que poderia nos auxiliar o trabalho. E ao longo da reunião conseguiu-se claramente perceber que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E a Bíblia nos orienta a clamarmos ao dono da seara para que mande mais obreiros. E continuamos a orar e não vamos parar a orar porque há escassez de obreiros. E a preocupação ainda ficou com a direção geral em procurar, né, e tentar encontrar alguém para nos auxiliar. Não foi possível nesta reunião, mas ficou o desafio com a direção, sabendo o trabalho que é muito complexo ao nível da nossa igreja, que precisa de mais obreiros. Então, vamos orar para esses obreiros e também, como igreja, vamos cuidar bem dos nossos poucos obreiros que temos. Amém? Há escassez e vamos continuar a orar para que o Senhor continue a levantar mais obreiros
para a seara. Agradecemos pelos nossos jovens que estão na formação e temos também mais outros jovens que estão mostrando interesse de entrar para a formação. Então vamos orar e vamos cuidar, vamos dar o carinho necessário a estes que sentem o chamado para poderem servir na obra. E enquanto não tivermos obreiro, todos nós somos chamados para o desafio desta grande obra aqui na nossa igreja, que é a Igreja Evangélica do Lubango. Ainda queremos também agradecer à irmã Lili por este trabalho, por esse ministério que tem desenvolvido, e pedimos que o Senhor continue a abençoar este grande projeto que vai ter então esta atividade no dia 8. Né? Nós recebemos um documento da produtora que estariam aqui para poder então fazer esta apresentação e fazer o convite oficial para este concerto, e obrigado por virem, a irmã Lili junto à equipe. O projeto não é tudo, né? Nós queremos louvar a Deus porque a Igreja Evangélica do Lubango, dentro da sua programação, elaborou o projeto que é denominado Projeto de Inclusão de Pessoas com Deficiência, né? Que tem o objetivo de poder então acolher e atender as pessoas com deficiência, né? Surdos e mudos. Então este é um desafio muito grande e nós agradecemos por esta cooperação que nós temos com o projeto Monáfrica, né? Por isso que nós temos tido aqui os intérpretes nos ajudando. Nós ainda não temos e continuamos a formar e fizemos o apelo, e graças a Deus nós temos um bom número de irmãos que estão participando deste projeto de formação. E enquanto isso, o projeto Monáfrica tem dispensado os seus profissionais, os seus quadros, para nos ajudarem aqui a interpretar. E também agradecer aqueles irmãos que contribuíram e deram a sua bolsa, né, para aqueles irmãos que estão lá. Temos 3 irmãos que estão se beneficiando da bolsa que alguns dos irmãos aqui na igreja puderam disponibilizar. Então, é uma parceria que nós fizemos com este projeto Monáfrica, e dentro de parceria também nós fizemos uma outra parceria com a Fundação BAI. A Fundação BAI, através do seu programa Caminhos de Transformação, este projeto tem apoiado financeiramente projetos, aqueles que não têm fins lucrativos. Então, nós remetemos o nosso projeto a esta fundação, e esta fundação avaliou o nosso projeto, pela graça de Deus, aprovou o nosso projeto, e assim fomos agraciados ou financiados com um apoio de 12 milhões de kwanzas para continuar a formar pessoas nesta área, que é uma necessidade muito importante. Então, louvamos a Deus por isso e que Deus possa abençoar. Amém. Graças a Deus. Assim, nós queremos formar 80 intérpretes, né? Pessoas que vão poder atender às necessidades da igreja, vão também poder muitos atenderem às administrações locais, a polícia e tudo mais. Então é um projeto, e vamos estender isso também para as outras nossas igrejas ao nível da cidade de Lubango que queiram abraçar este projeto, que é importante para podermos levar o evangelho àqueles que precisam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Queridos irmãos, nós estamos a falar sobre transformação neste trimestre ou neste quadrimestre. É transformação que nós estamos a abordar, que é o nosso tema, e estamos a olhar o ser humano como o agente do cuidado do meio ambiente. Queridos irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Gênesis, em que nós acabamos de ler, no seu primeiro capítulo e primeiro versículo, diz que Deus criou os céus e a terra. Esta é a primeira ação de Deus. Criou os céus e a terra, e ao fazer a separação do dia e da noite, fez a separação de terra e o mar, fez todas essas separações. Então, depois, no versículo 10, nós vamos ver, ele diz que foi e viu Deus que isso era bom. Amém? É o primeiro bom que Deus viu. Depois de fazer essa separação, ele viu que era bom o que ele tinha feito, né? O próprio Deus, olhando para o que ele fez, ele conseguiu perceber que o que ele fez era
bom. Então significa dizer que tudo que Deus faz é bom. Amém. Deus é perfeito e tudo que Ele faz, faz na sua perfeição. Deus não faz nada que não é bom. Então, viu Deus que era bom. Deus, ao fazer a terra, Ele viu que era bom. E por ser bom, então foi necessário designar um agente para cuidar aquilo que é bom. Todo mundo gosta de cuidar e cuida bem aquilo que é bom, aquilo que é aprazível aos seus olhos. Quando nós olhamos e recebemos alguma coisa como presente, como gratidão, nós queremos cuidar bem. E é necessário, sim, cuidar bem. E Deus fez esta terra e colocou o homem e deu de presente ao homem esta terra. E disse que para poder, então, cuidar. E o capítulo 2, versículo 15, diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden com 2 objetivos: cultivar e guardar. Amém. Deus fez a terra e viu que era bom. Foi necessário pegar um agente, o ser humano, e colocá-lo na terra para cultivar e cuidar, guardar e cuidar bem esta terra. Queridos irmãos, esta é uma orientação divina para podermos cuidar bem daquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade. E os governos ao nível mundial conseguiram perceber muito bem essa ideia de que precisa se cuidar bem, e por isso que existem muitas leis que vão defender então esse meio ambiente, porque perceberam que o homem tende a destruir este bem, este meio em que o Senhor criou. Por isso que a lei número 5/98, que regula o meio ambiente, define princípios básicos de proteção e preservação e conservação do ambiente, promoção da qualidade de vida e do uso racional, então, dos recursos naturais, né? Cuidar bem e fazer o bom uso desses recursos naturais que o Senhor nos tem colocado à disposição. Queridos irmãos, a natureza é rica e ela tem tudo, né? Nós apenas precisamos cuidar bem desses recursos. E o princípio geral dessa lei é que todo cidadão tem o direito de viver num ambiente sadio, num bom ambiente, e não num ambiente poluído, e num ambiente que fica completamente degradado, porque este mesmo homem que o Senhor deu a responsabilidade de cuidar é o mesmo homem que, em vez de transformar para o bem, ele transforma para a degradação deste meio ambiente. Infelizmente, não é assim, não é essa a visão de Deus, né? E nós, como igreja, não fugimos desta regra, porque nós nos preocupamos com o meio ambiente, com o ambiente em que nós vivemos. Por isso é que nos nossos valores, em que nós temos projetados aqui, um dos valores é o desejo de mudança de comportamento da sociedade. A sociedade precisa mudar de comportamento, a maneira como cuidamos desse meio ambiente. E essa mudança começa por mim, começa pelo irmão aqui presente que está a ouvir essa mensagem, porque como igreja nós não somos alheios a essa necessidade de cuidar bem do meio ambiente. Queridos irmãos, o ser humano é a expressão exata da semelhança de Deus. Por isso é que no princípio da criação, antes da entrada do pecado do mundo, o ser humano foi instruído a dominar, foi instruído a cuidar da natureza. E a Bíblia ensina sobre a importância e o cuidado do meio ambiente, porque ele vai destacar o homem como este mordomo da criação de Deus. O homem é esse mordomo, é esse que lhe foi dado a responsabilidade de poder cuidar este meio ambiente. E o que é cuidar? Cuidar, queridos irmãos, é essa ação de preservar, é essa ação de guardar, é essa ação de conservar, é de apoiar e é a questão de tomar conta. Nos foi dado a responsabilidade de tomar conta desta boa natureza, deste meio ambiente em que nos foi dado. E esse cuidado implica ajudar também os outros a promover ou na promoção desse bem-estar comum, para que
para evitar então esse mal, para evitar esse sofrimento. E isto está associado ao amor. Normalmente nós cuidamos aquilo que amamos. Quando nós amamos, nós cuidamos. Quando nós não amamos, nós não cuidamos. Amém? Então, se nós não amamos a terra, nós não vamos cuidar. Mas se nós amamos aquilo que Deus diz que é bom, nós vamos nos preocupar em cuidar este meio ambiente, no caso, que é a soma dos elementos físico-químicos que vão então interagir entre si e vão tornar possível a nossa vivência, o nosso convívio de forma saudável aqui no planeta. Então, o ser humano é essa expressão exata da criação, né, a qual lhe foi dada a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, né, como mordomo, pois que a criação pertence a Deus, tal como vai afirmar a palavra de Deus em Salmo 24:1. A terra e tudo que nela existe pertencem a Deus. Amém? A terra e tudo que nela existe pertence a Deus. Apenas nos foi dado essa responsabilidade de podermos cuidar aquilo que é do Senhor. E um mordomo é aquele que cuida bem, que vai e presta conta ao dono daquilo que lhe deu aquele patrimônio para poder então cuidar. Quando nós não cuidamos bem aquilo que nos deu, um certo patrão nos deu para cuidar, então nós vamos ter problema ao prestarmos conta. E o versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis vai dizer que diz que tenho-vos dado. O Senhor deu ao homem a terra e todos os componentes e deu as regras de como é que o homem podia cuidar dessa grande responsabilidade. Infelizmente, com a entrada do pecado do mundo, inverteu-se o pêndulo, né? Inverteu-se a ordem. Agora o homem já não cuida, o homem procura degradar completamente esse que é o meio ambiente e começa a administrar de forma injusta, em vez de administrá-la de forma justa. Começa a fazer coisas que não são boas. Então, o ser humano foi criado com o intuito de reinar sobre o restante da criação. É ele que foi dado essa responsabilidade de dominar os animais, de cuidar das plantas, de cuidar todo o ecossistema, todo o sistema do mundo. Então, por meio dos serviços de cuidado, ele governa, ele preserva a criação segundo os propósitos de Deus, que é a primeira missão da humanidade sobre a terra. Então, Deus jamais revogou esta missão. Nós não encontramos ao longo da Bíblia em nenhum momento em que Deus revoga essa tarefa, essa responsabilidade em que foi dada ao homem. Mas ao homem foi dado essa responsabilidade de poder cuidar. Então, este mandamento, mesmo com a entrada do pecado do mundo, em nenhum momento foi revogado. Então, o cuidado do meio ambiente é uma expressão de adoração, é uma expressão de louvor, é uma expressão de gratidão, porque é um bem, é aquilo que Deus colocou sobre nossa responsabilidade para podermos cuidar. Então, ao entendermos que somos mordomos da criação, Deus é da nossa vida espiritual, isso está intrinsecamente ligado com a criação, com a dimensão material, e devemos ser então esses agentes do cuidado do meio, tal como vai afirmar o texto que nós já fiz referência, que é o capítulo 2, versículo 15, onde nos foi dada a responsabilidade de cuidar e de guardar esta boa terra em que o Senhor nos deu. Infelizmente, tal como já disse, o homem inverteu esta responsabilidade, inverteu este papel e, em vez de cuidar, passou a danificar o meio por causa simplesmente das suas ações contra o meio, né? Por causa das queimadas, por causa da desmatação. A situação ambiental do nosso país, queridos irmãos, é preocupante. É preocupante. Deus nos deu essa terra, essa linda terra, esta boa Angola, esta boa província da Huila e este município do Lubango, e nos deu para que nós pudéssemos cuidar. Mas, infelizmente, nós começamos a degradar
né, este meio ambiente que se torna muito preocupante por causa da ação humana, e cada vez mais começamos a olhar isso no nosso dia a dia. E os que estão a degradar este meio ambiente não são outras pessoas, são aqueles que são chamados filhos e filha de Deus, sobretudo nas zonas urbanas e periurbanas. Nós vimos aí o elevado grau de contaminação das águas, dos solos, através de resíduos que nós vamos jogando, né? E talvez nós estamos a falar de coisas lá, muito distante. Estamos a olhar para nós como cristãos, como é que nós estamos a cuidar do meio ambiente em que Deus nos deu, lá na nossa própria casa, ou então, se calhar, aqui na própria nossa igreja. Como é que nós estamos a cuidar do nosso ambiente? Será que nós estamos preocupados em olhar para esse aspecto? Estamos a olhar isso como alguma coisa importante que faz parte do nosso convívio? Será que não somos nós mesmos os cristãos que estamos a poluir as ruas, estamos a poluir os lugares aonde nós passamos, né? E muitas vezes já tivemos reclamação dos diáconos e diaconisas a dizer que, pastor, muitas vezes é que quando nós saímos do culto, é que parece que aconteceu uma festa muito grande dentro do templo. Você encontra garrafas, você encontra papéis, encontra pastilhas, encontra tantas coisas e comidas dentro do templo. É como se as pessoas durante o culto estavam a fazer festa. Não temos pelo menos aquela ideia de dizer, ok, eu trouxe a minha garrafa, trouxe o meu saquinho, ou a minha pastilha, o meu rebuçado. Depois de usar, eu vou colocar no lugar certo. Não temos essa questão. E talvez como igreja nós precisamos adotar e olhar para a preservação do meio e do próprio meio ambiente e estabelecer. Hoje há uma corrente muito grande de educação da questão de cuidar do próprio lixo, né? Saber onde colocar o papel, onde colocar o ferro, onde colocar o metal. Toda essa questão, tudo isso porque o governo está preocupado com o cuidado. E penso que a igreja não devia estar alheio a essa necessidade. Não devia estar silêncio a essa preocupação. Mas devia sim trazer este aspecto e falar para os nossos membros. Porque são esses nossos membros que ao longo do dia, são eles que vão jogando lixo pela rua, está andando no táxi, bebeu uma gasosa e abre a janela ou com o seu próprio carro e joga o lixo na rua. Nós não estamos preocupados com o ambiente. Somos nós que somos chamados filhos e filhas de Deus, que devíamos brilhar, mas abrimos e desbajamos a água, enquanto que a pessoa que está a passar ali por algum problema nem tem um copo d'água para poder beber. Somos nós que não estamos a cuidar bem do nosso ambiente. Quando nós entramos no chuveiro, quase que banhamos de forma interna. Não temos essa ideia de racionalizar os recursos, esses recursos, o bom recurso que Deus nos deu, que é a água. E somos nós que também motivamos esse desmatamento das zonas e começamos a construir supermercados, indústrias, e enfim, nós não temos o cuidado disso. Somos nós que, se calhar, incentivamos para que as pessoas continuem a desmatar, a fazerem carvão para a própria sua subsistência, e depois começamos a ter aqui essa escassez de chuva e começamos a clamar, mas a chuva cai ou não cai, cai ou não cai, enquanto que nós próprios é que estamos a degradar o nosso próprio meio. Então, as nossas ações estão a enfraquecer o solo, né? Estão a enfraquecer muito, e isso, consequentemente, tem prejuízo na nossa própria saúde, né? A questão da fauna e da flora, a questão do gás de estufa e tudo mais, tudo isso vai competir. Então, como cristãos, somos chamados a cuidar deste bem que o Senhor colocou à nossa disposição. Se nós não cuidarmos desse bem, né, nós estaremos a trazer muitos problemas para a nossa própria sociedade. Então, devemos olhar isto com bastante atenção. A questão do saneamento básico também tem sido um grande problema no meio urbano, e principalmente da questão de muita população das cidades. Isso tem criado muitos problemas. Penso que, como igreja, devíamos partir para ações muito práticas, sensibilizar os nossos irmãos, sensibilizar os nossos vizinhos, os nossos filhos, a cuidar bem daquilo
que é o que Deus tem colocado à nossa disposição, né? Eu fico sempre alegre quando vou visitar a casa dos nossos irmãos e encontro aqueles que estão preocupados com o meio ambiente. Você encontra sempre que tem algum lugar verde para poder evidenciar, para poder preservar aquele, mas também tem alguns que rompem tudo, partem tudo e preferem colocar betão em tudo que é casa sem estar preocupado com esta situação. Mas a Bíblia então está a nos chamar a atenção a esse aspecto, que façamos o homem. Deus, quando diz que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né, que tenha domínio, né? Nós precisamos ter o domínio e o cuidado de todos os aspectos que o Senhor tem colocado à nossa disposição para uma boa gerência. E como igreja, nós não estamos alheios a essa necessidade, porque quando Deus criou, Ele viu que era bom. Então, não seja você, irmão, a destruir aquilo que Deus chamou de bom. Não venha a ser você a degradar este meio, este ambiente bom. E este ambiente também vai envolver a questão do relacionamento, né? Quando nós cuidamos do meio ambiente, nós também estamos a cuidar do relacionamento com o meio. Como nos relacionamos com o meio em que nós estamos, né? Precisamos cuidar para poder preservar este ambiente e termos nossos relacionamentos saudáveis e sadio. É importante nós olharmos para esse aspecto, porque é um aspecto também que vela e preserva para a nossa boa comunhão e a nossa boa entrega naquilo que é a vontade de Deus. Então, que Deus possa nos usar como verdadeiramente agentes para o cuidado e a transformação para o bem deste meio, que é o meio ambiente em que Deus tem nos colocado. Que Deus possa nos abençoar. Amém?